Eu quero convidar você a abrir a Santa Palavra de Deus no livro de Mateus. Mateus, capítulo 19, do versos 16 ao verso 30. Mateus, capítulo 19, versos 16 ao verso 30. Diz assim a palavra do Senhor. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, porque ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Versos 26. Jesus, fitando nele os olhos, disse-lhe: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória. Também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiro. Amém? E aí, vamos orar mais uma vez. Deus bendito, Deus eterno santo, louvado seja o teu nome. Neste momento, Pai, nós lemos a tua palavra. E que teu Espírito Santo, Deus, venha, ó Deus, trazer o nosso coração, o teu querer, a tua vontade nesta noite. Que essa mensagem, Pai, possa penetrar no mais profundo do nosso coração. Que traga alegria, Deus, alegria de te servir, alegria da salvação, meu Deus. Pai amado santo, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor repreenda todo e qualquer espírito que não venha do Senhor, seja somente a presença do Espírito Santo de Deus em nosso coração. Pai amado, também eu rogo pela tua graça, pela tua misericórdia, pela unção do teu Santo Espírito, que o Espírito Santo do Senhor traga esta mensagem, Pai, ao nosso coração, que seja tudo para a honra e para a glória do teu santo nome. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Irmãos, nós vamos meditar nesta noite com o tema: a verdadeira felicidade está na salvação. E que o Espírito Santo do Senhor ele cative os nossos mentes e corações no temor do Senhor. Né? Meus queridos irmãos, o tema mais importante da nossa vida é a nossa salvação. Né? É onde depois da morte, né, passaremos o quê? A nossa eternidade. E a igreja é a única agência estabelecida por Deus para pregar esta mensagem, né? Essa mensagem da salvação. E aqui nesse texto, eu quero examinar aqui com vocês 4 pontos importantes sobre esse episódio de um jovem que se aproxima de Jesus e pergunta para Jesus: o que devo fazer para ter a vida eterna? Eu creio que muita gente, muitas pessoas, né, não conhecem muitas vezes a palavra de Deus. O que é que eu posso fazer?
vai herdar a vida eterna, né? E esse jovem fez essa pergunta a Jesus. Essa pergunta, irmão, pode também ser feita por você também nesta noite. E que você precisa fazer, o que você precisa fazer para ser salvo, né? O que eu posso, então, fazer para merecer a salvação de Deus? E é assim que a gente faz, né? Essa pergunta lá que o jovem fez também. Existe dentro de nós, meus irmãos, um desejo muito grande, de muitas pessoas, muitas vezes, de comprar a nossa salvação, né? Principalmente se a pessoa tem dinheiro. A gente quer comprar a salvação. Por isso que nós somos o quê? A gente quer comprar a salvação porque nós somos soberbos, somos egoístas, né? Mas a Bíblia diz, pela graça sois salvo. A salvação, meu irmão, é um presente de Deus. Ninguém pode comprar a sua salvação. Ninguém vai entrar no reino de Deus porque é rico ou porque é pobre, né? Jesus diz aqui uma coisa que é preocupante. Se você estudou lógica, né? Ele diz assim, quão dificilmente entrará no reino de Deus aquele que ama o dinheiro. A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Eles quão dificilmente. Então, o inferno, eu digo assim, vai estar cheio de quê? De ex-ricos, né? Aí o cara lá no inferno, ele discutindo lá e se pergunta, quantas Ferrari você teve na sua vida lá na Terra, né? Você morava onde? Ali no Garcia Moreno, morava na 13, né? Parece conversa de inferno, né? Porque você, meu irmão, não vai levar nada para a eternidade. Nós não vamos levar nada. E o diabo, para até então gracejar, para gozar de você, ele diz assim, olha, lá vai ter o quê? A Forbes, né? Do inferno. Os mais ricos da vida passada. Tem um ator de um cinema americano lá, que o cara tem uma coleção de carro que ele custa 2 bilhões em automóveis. Tá? Mas vamos para o texto aqui, porque esse texto ele começa com uma pergunta lá no versículo 16. Mateus 19, 16. Ele diz assim, e eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, mestre, quem farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Essa pergunta vai nos revelar algumas lições muito importantes. Primeiro, quem é que faz essa pergunta? Né? Se você observar lá do versículo 20, quem faz a pergunta? Ele replicou-lhe o quê? O jovem. Né? Essa pergunta quem fez foi o jovem. E eu digo assim, você que tem filhos, tem amigos jovens, né? Eu digo assim, compartilhe essa mensagem com eles. Tem muitos jovens, felizmente, que estão no sono da preguiça, né? Do pecado, no sono da morte. Você você tem que fazer essa pergunta, né? De que a nossa juventude precisa. O que é que a nossa juventude precisa? Né? Os nossos adolescentes, as nossas crianças, o que é que eles precisam? Eles precisam de Deus, né? É ter uma experiência com Jesus. E essa necessidade está o quê? No coração dele, do jovem também. Porque, além de jovem, muita gente acha que jovem não faz pergunta. Faz. Tem muito jovem que gosta de fazer muitas perguntas, né? Muitos jovens que estão, muitas vezes, aí no mundão, fumando, cheirando, bebendo, né? Mas por que isso? Porque ele não tem um sentido de vida. Muitos jovens estão o quê? Perdidos, né? A juventude, uma juventude totalmente perdida. Isso, meu irmão, não é um tema de filme, isso é uma realidade. O jovem, o mundo hoje, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, nós temos que entender que nós como igreja, precisamos focar na juventude, porque a juventude precisa de Jesus. A juventude precisa ter uma experiência de conversão. A nossa juventude, os nossos jovens, eles precisam nascer de novo. E a maior herança que um pai pode deixar para os seus filhos não é uma herança material, não é isso. É você partir para a eternidade sabendo que o seu filho está salvo,
né? E que você vai viver com ele lá na eternidade, vai estar junto com ele. Para que alegria maior de um pai, né? Não é mais bens materiais, bem vai ficar aí, tudo passa, né? Segundo lugar, a pessoa que faz essa pergunta, além de jovem, ele era o quê? Ele era rico, né? Ele era muito rico. Ele não só era rico, ele não era só rico, pode dizer, o cara era riquíssimo. Veja lá, por favor, no texto que nós lemos, Mateus 19, 22. Vamos ver o que diz aqui. Mateus 19, 22. Ele diz assim: tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Ele era bem rico. A primeira vez, eu digo assim, a primeira vez que eu vejo uma pessoa que é dono, que é riquíssimo, está triste. Né? A gente vê gente triste porque muitas vezes está sem dinheiro, né? Está duro, sem dinheiro, aí a pessoa fica triste. Mas o cara riquíssimo, ele fica rico, né? Triste por isso. Mas veja um texto aqui, um texto paralelo, que também fala também disso aqui. Lucas 18, verso 18. Ele conta essa mesma história. De certo homem de posição, né, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, veja bem que esse jovem, ele era o quê? Ele era um grande partido, né? O cara era jovem, solteiro, era um grande partido para a pessoa casar, né? Ele era jovem, ele era riquíssimo e era um jovem o quê? De boa posição. Tudo, a gente diz assim, tudo que uma moça está procurando para casar, estava nesse rapaz aí. Alguns comentaristas dizem que ele era o quê? Que esse jovem ele era um príncipe, né? Que era um jovem da alta sociedade judaica. Ele era o quê? De uma família real. E aqui você vai entender, meu irmão, que ter posição social não significa que você está salvo. Não é porque você é rico, né? Que você é bondoso, que é isso. Não. Né? Que você ter dinheiro não significa que você está salvo. Veja o que vai dizer lá em Marcos 10, 20. Vamos ler lá. Marcos, capítulo 10, verso 20. Ele diz assim: então lhe respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Desde a juventude, né? Desde criança. Ele diz que eu sou um cara ético, né? Eu não fumo, eu não bebo, eu nunca matei ninguém, nunca adulterei, né? Eu respeito pai e mãe, né? Porque, irmão, há em nós um senso de quê? De merecimento, né? De salvação. Tem gente, não, rapaz, eu sou muito bom, eu faço muita ajuda aos pobres, faço isso, faço aquilo. O Espírito é um pouquinho assim, se você não fizer isso lá no Espiritismo, você não é salvo, né? Você só é salvo se você ajudar muitas pessoas. Não é assim que a Bíblia fala. E quando a gente fala sobre a doutrina da salvação, a primeira coisa que a pessoa diz é: eu vou ser salvo porque Deus tem a obrigação de me salvar, né? Porque eu não faço mal para ninguém, eu ajudo as pessoas. Você já ouviu alguma vez alguém falar isso aqui? Né? Não, querer merecimento, né? Ou seja, o sujeito, ele é legalista, ele é o quê? Moralista. Mas, irmão, moralidade, né? Legalidade não põe ninguém no céu. O céu é o lugar de quem? É o lugar de pecadores arrependidos, né? Jesus Cristo veio chamar o quê? Pecadores ao arrependimento, não é isso? E o que eu quero dizer para você, meu irmão, não é isso que você pensa que é. Então, veja que essa pergunta ela é muito significativa, né? nessa narrativa. Porque a pessoa que faz essa pergunta, ele era um jovem, ele tinha dinheiro, era um homem de posição, né? Era um homem ético, né? Mas ele era também o quê? Insatisfeito. Versos 20 lá. Ele era insatisfeito. Versos Mateus 19, 20. Mateus 19, 20, ele disse: replicou-lhe o jovem. Tudo isso tem observado. O que me falta ainda? Ele estava lá se gloriando. Ah, Jesus, eu faço tudo isso. O que é que está me faltando ainda para eu ser salvo? Né? Tenho tudo isso, mas está faltando uma coisa. Porque você pode ter tudo, mas você vai querer o quê?
muitas vezes ter mais coisa, né? O rico é assim, muitas vezes. Porque a medida do ter, na verdade, ela nunca se enche, né? É assim, o cara, quanto mais tem, parece que quer mais, quer ter mais, né? Eu quero, meu irmão, avisar para você que a Apple lançou, né? O iPhone 17, aí eu pergunto qual é o seu, o 14, 15, né? Qual é o seu aqui? A pessoa muitas vezes fica assim, né? E quando lançarem quando lançaram o iPhone 17, né? Lá, principalmente lá nos Estados Unidos, fizeram fila para comprar. E a gente que está, tem gente que está o quê? Preocupado para saber como vai ser aquele novo iPhone. Tem gente que é preocupado assim. E eu quero dizer para você, meu irmão, que sem iPhone, já imaginou se o cara dissesse, olha, sem iPhone você não pode herdar o rei de Deus. O rei de Deus, irmão, não é isso na verdade, né? Você já notou que nós vivemos numa sociedade que cria o quê? Necessidades, né? Necessidades que nós muitas vezes não temos. E a nossa sociedade também, muitas vezes, é o quê? A gente é dirigida muitas vezes pelo capeta, porque o mundo já não maligno, né? Esconde que a maior necessidade que eu preciso, que você precisa, é a necessidade de Jesus, é da salvação. Não é de coisas, de valores, não é isso. A gente precisa de salvação, é de Jesus. Se você morrer hoje, eu pergunto assim, hoje, né? Essa semana, eu não estou desejando não, viu? Não é isso não. Mas se você partir para a eternidade sem Jesus, meu amigo, eu lhe digo, você está perdido. Você que ainda não confessou a Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida. Porque dia e hora a gente não sabe quando é. Aí eu pergunto, se você não fez isso antes da sua morte, você está perdido. Você não pode, não deve, meu irmão, partir para a eternidade sem Jesus. É assim, sem primeiro crer em Jesus. E eu quero dizer para você, aqui na linguagem lá do sábio Salomão, que Deus colocou de nós, meus irmãos, o quê? A eternidade. Nós somos eternos, essa carne vai, mas nós somos eternos. Deus colocou no homem, no coração do homem, a eternidade. E somente aquilo que é eterno pode satisfazer o coração do homem. Mas se você observar bem, lá em Marcos capítulo 17, 10, 17, a mesma narrativa, esse homem, ele sentia que lhe faltava alguma coisa. Vamos ver Marcos, o que ele acrescenta aqui alguns detalhes. Marcos 10, versículo 17. Ele diz assim, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Muitas pessoas ficam fazendo essa pergunta. Veja bem, ele era jovem, ele era rico, ele era o quê? Uma pessoa de posição, né? Uma pessoa ética, mas ele era o quê? Uma pessoa insatisfeita com a sua vida. Ele era uma pessoa sedenta de salvação. Ele sabia, falta alguma coisa. Tudo isso eu tenho, mas me falta alguma coisa. Mas eu quero, irmão, fazer uma pergunta aqui. Eu pergunto assim, eu quero fazer alguma coisa. Eu pergunto assim, tem alguma coisa que eu possa fazer para ser salvo? Né? Irmão, eu quero dizer para você, e muitas vezes dentro da sua casa, da sua família, pode haver pessoas que estão ainda perdidas, que estão o quê? Muitas vezes sedentas de salvação. Irmãos, a maior fome que virá à terra antes da volta de Jesus é o quê? Não é a fome por comida, nem por bebida, mas é a fome de quê? Da palavra de Deus, né? Aí vai ser raro, no final dos tempos, a palavra de Deus, a pessoa vai ter fome e não vai encontrar. Mas é assim, não é fome de comida, e sim da palavra de Deus. E se você, meu irmão, você está salvo, se você já é uma pessoa convertida, e você, por acaso, tem alguém na família que não estão convertidos, você tem que procurar essa pessoa e dizer, olha, nós achamos Jesus, ele é o Messias, né? Ele é o pão que desceu do céu, ele é a água da vida, ele é o único e suficiente Salvador. Somente Jesus pode dar a salvação, mais ninguém. Você tem que dizer para eles.
O primeiro ponto da narrativa é a pessoa que faz a pergunta. Mas o segundo ponto da narrativa é a disposição desse jovem. Ele está pronto ali para fazer alguma coisa para receber a salvação. Tem pessoas que dizem, né, principalmente católicos, vamos lá em Fátima, né? Vamos lá na Senhora da Aparecida. Então, o que eu devo fazer lá? Você arruma aí uma cruz, põe umas rodinhas aí para facilitar, para você arrastar essa cruz, né? E sai arrastando até Nossa Senhora da Aparecida. Eu tenho uma prima que era muito católica, eu era criança aqui, nessa casa aqui, nesse ponto aqui. Ela saiu daqui para São Cristóvão, que pagando uma promessa. Coitado, estourou os pés dela todinha. Minha Lourdes, né? Ela saiu daqui para São Cristóvão, de pé. Teve que nem ser hospitalizada, porque os pés ficou perdido. É sacrifício de tolo, isso aí, na verdade, né? Aí quando ele fica dizendo assim, ó, você vai lá, pega essa cruz e tal, e quando você chega lá, aí quando você fizer tudo isso, você vai ser salvo. Eu pergunto, é isso mesmo que Jesus está dizendo? Né? Mas esse jovem, ele está disposto para fazer qualquer coisa. Eu tenho que fazer, né? Ele pergunta, eu tenho que fazer algum jejum? O que é que eu tenho? Tenho que distribuir os meus bens com os pobres? Eu tenho que levar o meu corpo para ser queimado? Né? O que é que eu preciso fazer para ser salvo? Você sabe que geralmente as pessoas são salvas porque cada um de nós tem o quê? Um ponto de contato com a salvação. O jovem rico, o ponto de contato de salvação é porque ele amava muito dinheiro. O problema dele era o dinheiro, né? E quanto mais dinheiro ele tinha, mais infeliz ele era. Eu pergunto assim, qual é o seu ponto fraco, né? O que é que você ainda não aceitou Jesus? Né? Por que você não está salvo? O que é que lhe impede? Né? O que é que está lhe impedindo para você realmente a servir a Cristo? E o que é que lhe impede hoje? O que é que está lhe impedindo hoje? Né? O que é que você quer fazer para ser salvo? E o que é que você está disposto a fazer hoje para receber a salvação de Deus? Porque tem muitas vezes que a pessoa tem um probleminha, né? Eu já vi um irmão da igreja aí, rapaz, você não quer batizar? Não, rapaz, tem umas coisinhas que eu faço, e tem que me libertar. Eu digo, vamos orar para você ser batizado, você realmente aceitar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Essa pergunta, que farei eu de bom, né? Ele estava dizendo assim, o que é que eu faço para merecer? Eu queria fazer algo de bom para merecer a vida eterna. Eu quero dizer para você, meu irmão, que esta é a disposição de todo aquele que acha que a salvação é pelas obras. Tem muita gente que acha que a salvação é pelas obras. Você lembra lá o carcereiro de Filipe, quando ele vê, né, a porta lá da prisão aberta, ele diz para Paulo e Silas, que devo fazer para ter a salvação, né? Para ser salvo. Pergunta, muitos fazem essa pergunta. E o que Paulo respondeu? Simples, meu irmão. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Simples assim, meu irmão. A bênção é tão grande que Deus diz assim, olha, você e sua família. É assim, vocês são alcançados, né? Mas, irmão, o problema é que todo mundo quer fazer alguma coisa. Não, eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo, né? Porque, irmão, nós não entendemos, muitas vezes não aceitamos que a salvação é o quê? Só vem através da graça de Deus. Não é pelos seus merecimentos, não é por isso. A graça, meu irmão, porque a graça nos humilha. Isso porque nós somos o quê? Nós somos soberbos. Nós queremos ser o quê? Merecedores. Tem muita gente que quer ser merecedor da salvação. Nós muitas vezes fazemos o quê? Concurso, que é muito bom, né? Que é melhor. E diz mais, Senhor, o Senhor tem a obrigação de me salvar porque eu sou assim. Eu sou desse jeito. Eu faço isso, faço aquilo, faço tudo de bom. É como se dizer, Senhor, tem a obrigação de me salvar. Não é assim. Mas a Bíblia fala que todos nós somos o quê? Todos nós somos pecadores. E na condição de pecador, nós estamos o quê? Destituídos da graça de Deus. É assim.
e que na condição de pecador nós estamos o quê? Aquele que não aceitou a Cristo ainda estão perdidos nos delitos e pecados, que a Bíblia fala assim. E que nós não podemos fazer absolutamente nada pela nossa salvação. Você não pode fazer nada pela sua salvação. Veja que Paulo coloca lá em Romanos 10, capítulo 10, verso 1. Ele assim, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são o quê? Para que eles sejam o quê? Salvos. Veja que Paulo está dizendo a boa vontade, a vontade que ele tem no coração dele. Ele diz assim, eu quero que meus irmãos judeus, eles sejam salvos. Ele ora para isso. Mas eu não quero só. Ele diz assim, não é só o querer. Eu oro para que eles sejam salvos. Então, irmão, se você tem alguém na família que não aceitou a Cristo como o seu dever é orar e falar da palavra de Deus para essa pessoa. Por isso que nós devemos orar, meu irmão, pela salvação dos nossos familiares e amigos. Muitas vezes, você está lá dormindo com o seu marido, sabendo que ele não é crente, né? Eu pergunto, você tem orado por ele? Você tem orado, né, pela convenção dele? Você, meu irmão, está na sua casa, muitas vezes, com seus filhos, muitas vezes perdidos, distraídos aí no mundo. Eu pergunto, você está orando por ele? Sim ou não? Né? Você, muitas vezes, pode ter o quê? Um parente, um cunhado, um pai, uma mãe que não é crente. E você está orando por eles? Nós temos que estar sempre orando. Né? Porque para que aquela pessoa desperte, que venha crer em Jesus, venha aceitar Jesus e receber a salvação. Paulo está dizendo, ele diz assim, eu de boa vontade quero que eles sejam salvos. Mas não somente, ele diz, eu oro para que eles sejam salvos. Porque eu não posso, Paulo diz, eu não posso salvá-los. E eles não podem salvar também a si mesmo. Ninguém pode salvar a si mesmo. Não? Só quem pode salvar é quem? É Jesus, só ele. Não? E diz o texto lá em Romanos 10, 2. Romanos 10, 2, vamos ver aqui. Diz assim a palavra, o texto. Porque ele lhe dou o testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Eu via que aquelas pessoas tinham muito zelo por Deus, e sem entendimento. São zelosos, são pessoas zelosas por Deus, mas sem entendimento. O que é o católico, na verdade? Tem católico que é muito zeloso, não é, por Deus. Mas estão fazendo isso sem entendimento, sem saber o que está fazendo, sem saber que está fazendo as coisas erradas. Adorando imagem, adorando as coisas. Tem zelo por Deus. A Bíblia está lá. Né? Ele está fazendo isso, mas sem entendimento. Agora vamos lá, verso 3 aqui, Romanos 10, 3. Ele diz assim, porquanto desconhecendo, quer dizer, não conhece a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Quer dizer, ele tem aquele zelo por Deus, não, mas na minha cabeça, não, tem que ser assim, né? Eu tenho zelo, mas não se sujeitou ao que vem de Deus, é assim. Ele diz assim, eu quero ser salvo, mas eu não quero ser salvo segundo a justiça de Deus. Eu não quero ser salvo pela justiça de Cristo. Eu não quero ser salvo pela graça. Ele quer pelos atos deles, né? Eu quero ser salvo pelos meus merecimentos, né? Porque eu faço muita coisa para ser salvo. Eu quero que Deus me salve porque eu sou muito bom com as pessoas. Tem muitos que dizem, não sei se você já viu, né? Ele diz assim, eu só fui salvo porque eu ralei o meu joelho no chão, meu irmão. Né? Você conhece alguém assim? Já conheceu? Eu já vi. Ah, meu irmão, eu só fui salvo porque eu orei muito, eu ralei meu joelho no chão aqui para ser salvo. Não foi assim não, meu irmão. Por isso que quando um crente peca muitas vezes, aí ele diz assim, tá vendo aí? Eu sou melhor do que ele. Eu ralei meu joelho, eu sou melhor do que ele. E você não entende, meu irmão, que é tudo pela graça de Deus. Você não merece nada. É um favor, né? Graça é o quê? Favor imerecido.
nós temos o que? Uma pergunta, nós temos aqui uma disposição. Mas o que é fantástico nesse texto, irmão, é que essa pergunta, ele poderia ser feito para qualquer pessoa, né? Mas essa pessoa que ele perguntou, né? A pessoa certa, ele perguntou, ele podia perguntar ao irmão, sei lá, né? Rapaz, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Mas esse ele fez para a pessoa certa, ele fez para Jesus, né? Ele fez essa pergunta para Jesus. O cara que fez a pergunta certa, a pessoa certa, né? Ele fez o quê? A pergunta por quem? Pelo Salvador. E ele faz essa pergunta porque ele fez essa pergunta para que ele poderia ser salvo, né? O que é que podia ser ele fazer para ser salvo? Ele fez a pergunta para aquele que veio a esse mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É assim, quantas vezes, meu irmão, você tem vindo aqui à igreja, né? Quantos sermões? Tem gente aqui, assim, você já ouviu? Mas eu quero saber, eu pergunto assim, você vem muitas vezes, já veio muitas vezes aqui, aí eu pergunto, você está salvo? Não, você está salvo mesmo? Quantas vezes você veio para a igreja, quantas vezes, né? Quantas vezes você veio cá, mas você é muitas vezes a pessoa que tem conhecimento, que você acha que Deus vai colocar você no céu, porque você é um cara aqui, religioso, né? Acha, sabe, eu sou um cara muito religioso. Aí eu pregando lá na Petrobras uma vez, eu disse, olha, religião não salva ninguém, cara. Por quê? A religião disse, não, meu filho, quem salva é a religião. A religião não salva ninguém, quem salva é Cristo. Não é? Ele fez essa pergunta para a pessoa certa. Jesus, né, a quem o jovem chama de mestre e bom. Veja lá em Marcos 10, 21, o que é que diz aqui? Ele diz assim, e Jesus, fitando o amor e disse, só uma coisa te falta. Vai e vende tudo que tens, né? Dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. E fitando-o, né? Jesus olhou para ele como ninguém olhou. E Jesus sabia. É claro que Jesus não quer que você venda o que você tem para você salvar. Não é isso. O problema é que aquela riqueza é quem impedia dele receber a salvação. Era a riqueza. Por isso que Jesus disse, vende tudo que você tem e me segue, que você será. Não entendeu? Ele fitou os olhos. E Jesus viu nele o quê? Uma pessoa desesperada. E ele amou. Mas ele era apegado a muita riqueza. As pessoas têm muito, né? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é o quê? A raiz de todos os males. Por isso que a Bíblia vai dizer lá em João 3,16. Eu acho que vocês sabem de qual. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, tem muita gente que é amada por Jesus, mas Jesus ama ele, né? Mas ele não aceita Jesus, ele muitas vezes rejeita, né? Não é o amor de Jesus que não vai salvar essa pessoa, é porque essa pessoa está o quê? Rejeitando a Jesus. Porque se você crê em Jesus, você terá o quê? A vida eterna. Vejamos lá, Atos 4:12. O que é que diz aqui? Eu gosto desse versículo aqui, né? Porque muitas vezes quer procurar salvação nisso, naquilo, em santo, não sei o quê, e Buda, não sei quem, fulano. Aí a Bíblia diz, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É só o nome de Jesus, não existe mais ninguém. Não adianta você procurar nada, né? Nada. Só existe o nome, Jesus, né? Não há salvação em nenhum outro. E para encerrar, meus irmãos, no quarto ponto, né? A resposta de Jesus, juntamente com a reação do jovem, né? Versos 21 e 22. Vamos lá, Mateus 19, 21 e 22, para a gente ver isso aqui. Ele diz assim, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai vende os bens, os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me, né? E segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste por ser dono
de muitas propriedades. Por isso que ele disse, vendo? Ele sabia que o coração dele estava ligado só nas riquezas. O Jó já achava que ele era perfeito, né? Ele disse, não, eu sou muito bom. O que é que precisa? Não, se eu já tenho todos os mandamentos, eu faço isso, né? Mas ele, o coração dele estava preso às riquezas, né? Estava presas. Não é pelas obras. Ele achava que era pelo que ele fazia. Então, tire, meu irmão, da sua vida aquilo que te impede, né, de você amar a Jesus. O que é que está lhe impedindo muitas vezes? É um vício? É uma pessoa? É o quê? Você deve amar a Jesus acima de todas as coisas. Você não pode, meu irmão, servir a dois senhores. Ele diz que é o dinheiro, né? Você não pode. Você não pode. Se você não pode amar o quê? A Bíblia diz, amar o dinheiro e amar a Jesus ao mesmo tempo. Porque o amor ao dinheiro é o quê? É a raiz de todos os males. Está lá em 1 Timóteo 6,10. Jesus não está ensinando aqui a salvação por dinheiro. De maneira nenhuma. Ele está falando assim. O que é que na sua vida está roubando a sua afeição por Jesus? O que é que você está disposto, né? Como uma pessoa humana, abrir mão para me amar, para me seguir, né? Para ser um discípulo, né, meu, discípulo de Jesus. E aquele jovem, tendo ouvido essas palavras, ele retirou-se triste, porque ele era muito rico. Mas Jesus, irmão, é a alegria dos homens, né? O evangelho é o quê? É a boa nova, de grande alegria. E você não pode, meu irmão, ter felicidade, você não pode ter alegria sem Jesus. Que a nossa alegria, quem vem, é só de Jesus. É a alegria da salvação que Deus já lhe permitiu. Então, meu irmão, abra o seu coração para Jesus hoje. Não perca tempo, né, com o mundo. Não faça. Pense nisso. Veja o que está lhe impedindo de você seguir realmente, você se batizar em Cristo Jesus e ser uma nova criatura diante de Deus e dos homens. Amém, irmão? Então, com sua cabeça, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, Tu és o Deus de misericórdia, Deus eterno, Deus grande, Deus poderoso, Deus que salva, o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Queremos, ó Deus, rogar ao Senhor pela Tua graça, pela Tua misericórdia na vida da Tua igreja, daquelas pessoas, ó Deus, que ainda não confessaram o Senhor como o Senhor e Salvador. Pai, quebra, ó Deus, esta pedra do coração, Pai, que venha, ó Deus, entender e compreender que sem Ti, ó Deus, nós não somos nada, Deus. Abençoa, Deus, a vida de cada um aqui presente, Senhor. E o Senhor transforme o coração, Pai, daquela pessoa que está ouvindo, que está precisando, Deus, de transformação. Que seja, Deus, tudo para a honra e para a glória, Pai, do Teu santo nome. É no nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Amém. Graças a Deus. Então vamos louvar esse grande Deus, né? Esse grande Deus Salvador.